A primeira pesquisa Datafolha após a prisão do ex-presidente Lula foi o assunto do final de semana no meio político e deve continuar repercutindo, sendo objeto de análise de especialistas e estrategistas nos próximos dias. Quais as sinalizações que os números dão neste momento pré-eleitoral? Quem ganha e quem perde caso Lula fique de fato impedido de se candidatar? Para ajudar a entender um pouco mais sobre esse apanhado de dados, conversa conosco o cientista político Malco Camargos. Malco, bem-vindo ao programa mais uma vez. Obrigado pela presença. Sempre um prazer e agora um prazer conversar com você. Malco, eu queria começar com uma análise geral sobre essa percepção dos resultados que foram publicados no domingo na Folha de São Paulo. São vários cenários, são 9 cenários de primeiro turno e outros 12 de segundo turno. O que dá para se avaliar nesse conjunto de dados? A primeira coisa, né, Heitor, é a nossa própria fala na descrição da pesquisa, né? Uma pesquisa neste momento, em abril, há 6 meses da eleição, que trabalha com 9 cenários de primeiro turno e com 12 cenários de segundo turno, revela exatamente o momento que nós estamos vivendo, de total incerteza em relação ao futuro. Mas, de todo caso, a pesquisa tenta trazer algumas luzes, alguns holofotes sobre alguns candidatos, e eu acho que a nossa conversa pode ir um pouco por aí. A primeira coisa que ela mostra com muita clareza é a centralidade do presidente Lula no processo. Nos cenários no qual ele está presente, mesmo tendo caindo quando a Datafolha compara com a pesquisa anterior de 37% para 31%, ele continua tendo o dobro de votos do segundo colocado, ou seja, a principal figura do pleito de 2018. Quando o próprio Datafolha pergunta a capacidade de transferência de 3 nomes, do Lula, do Fernando Henrique Cardoso e do Temer, fica claro que o único que tem uma capacidade de transferência de voto, de 1/3 dos seus votos, é a do ex-presidente Lula. De outro lado, no extremo, ela mostra muito sobre um outro candidato. Muito se dizia que parte do eleitor de Lula, insatisfeito com o que está acontecendo com o seu escolhido, poderia migrar para aquele que representa o diferente na política atual, ou a antipolítica, ou, alguns dizem, uma forma completamente nova, travestida de velha, de fazer política. Independente do que seja, Bolsonaro praticamente não ganhou nada com a saída de Lula nos cenários em que ele não estava. Ele tem um teto, Malco? Então, parece que sim. Agora é importante, se o teto dele hoje é do tamanho que tem sido colocado, né, de até 18%, que é o máximo que ele alcançou, em um cenário que ele tem toda a retórica a seu favor, no discurso da participação do presidente Lula, no discurso da necessidade de fundar uma nova forma de fazer política, com o apoio dos militares agora recente ocupando a mídia, e não conseguiu ampliar o seu discurso, e mais do que isso, sendo muito pouco contradito na política, falando para a sua bolha, falando para os seus eleitores, falando para aqueles que gostam dele. O que será que vai acontecer com este candidato quando ele for questionado pela opinião pública? Ao que tudo indica, então, ele está no seu teto e provavelmente perderá um pouco de apoio durante o processo eleitoral. Malco, e por parte do PT, tivemos aí 2 reações muito claras desde o domingo, né, repercutindo pelas redes. Uma é comemorando a liderança de Lula nos cenários em que ele é candidato, outra é contestando as manchetes da Folha, que falam, por exemplo, em perda de votos e que a prisão enfraquece Lula. Considerando esses resultados, o partido tem mais a comemorar ou a se queixar aí pelo que foi apresentado? É muito difícil falar Lula e falar o PT, né? Enquanto eles estavam desassociados e agora estão associados. Então esse é o primeiro ponto interessante. A prisão de Lula deu uma retórica que o PT estava sem nesta eleição. A possibilidade da construção do termo de preso político, né, de alguém que está sendo julgado não por aquilo que fez no passado, mas o que pode fazer no futuro em relação à política no Brasil, dá discurso para todos os outros candidatos do PT. Então, neste momento, o PT vai se aproximando do seu líder maior, Luiz Inácio Lula da Silva. De outro lado, não há dúvidas que a manchete da Folha, na minha opinião, trouxe uma leitura diferente do que era a realidade. Se eu fosse o editor do jornal, Lula, mesmo preso, mesmo tendo sua candidatura praticamente inviabilizada pela justiça, e o eleitor já sabendo disso, que isso foi noticiado em todos os microfones nas últimas semanas, ainda mantém 31% das intenções de voto. Ainda ganha de qualquer candidato no segundo turno. E tem um fenômeno novo. A rejeição
ao presidente Lula diminui nesta rodada. Ou seja, se deve isso, Malco, essa queda na rejeição, em que pese todo esse cenário adverso que a gente que o ex-presidente Lula enfrentou aí, principalmente nos últimos dias? É porque eu acho que o eleitor, ao ver aquela cena toda da pré-prisão, né, as imagens todas dele, começam a ver aquele Lula que era lá de 89, que era aquele Lula que parece comigo, que parece com você. É aquele Lula que parece com todos nós. Então, aquele homem sendo preso naquela circunstância e a tal comoção que gerou a sua prisão e também o ódio do outro lado, faz com que o eleitor mediano, aquele que nem odeia e nem idolatra, aquele que quer de fato, entre as alternativas, entre as 22 possibilidades testadas pelo Datafolha, escolher alguém que vai trazer um cenário melhor para si e para aquilo que acredita na política, ao ver aquele cenário, olha com aquele homem de uma maneira diferente. Então, Lula conseguiu mudar um cenário, um roteiro construído para a sua prisão. O ato de uma resistência leve, não cumprindo, tal como Moro queria, a sua sentença, mas também sem resistir a ela, de modo a criar um núcleo de enfrentamento às nossas instituições, eu acho que foi uma atitude muito acertada do presidente. E uma coisa interessante, né? Aí vem a parte do animal político que eu acho que Lula incorpora, né? Ao que tudo indica, sem a participação de marqueteiros, de estrategistas, pelo menos naquelas pessoas que estavam ocupando o sindicato naqueles dias, não viu ninguém desse naipe ou desse tipo nessa articulação. Ao contrário do presidente Temer, que ao tomar a sua decisão, está sempre chamando Elcinho Mouco lá no Planalto, está chamando Antônio Lavareda no Planalto para ver qual é o melhor caminho do ponto de vista da comunicação e da sua imagem. Marco, vamos falar agora um pouco sobre a Marina Silva. A ex-senadora e ex-ministra de Lula sai de 10% quando o petista está na disputa para 15% a 16% sem ele. Hoje, digamos, né, ela seria a principal herdeira dos votos de Lula se ele ficar de fora? Ela tem sido, né? Sempre foi, né? Seja por parte da história, né, um pouco de perfil, são muito similares, uma fala mais mansa, mas Marina vai pecar pela mesma coisa que Lula, talvez, a sua virtude animal política Marina teve. Marina nunca conseguiu estruturar a sua base partidária, a sua estrutura para chegar de uma maneira viável à eleição. Ela sempre foi maior do que o seu partido, do que a sua estrutura. E ao que tudo indica, desta vez ainda mais do que a outra. É bom lembrar que na falta de legenda na eleição passada, ela acabou se abrigando dentro de um partido, né, que deu oportunidade para ela de vice na última hora e por um acidente aéreo acabou virando a candidata a presidente naquele momento. Esse mesmo partido que agora também busca de uma maneira oportuna ceder o seu lugar para um outro candidato. Aí sim a pesquisa tem uma certa surpresa. Eu acho que só quem estava fazendo pesquisas internas antes, os partidos estavam fazendo isso, estava sabendo do potencial de Joaquim Barbosa, mesmo antes dele entrar na arena política com uma maneira mais forte. E a dúvida que fica, Heitor, é quando ele entrar, qual será o seu comportamento? É bom lembrar que o juiz ou fala pelos autos, ou fala por notificação, ou se manifesta através de suas sentenças, etc. E como será um juiz ao lidar com os problemas e com as necessidades de cada eleitor durante uma campanha? E mais do que isso, alguém que sempre mandou, ordenou, sentenciou a vida inteira, dará conta de olhar aos olhos do eleitor e pedir o voto? Né? É bom lembrar que candidato depende de pedir voto para cada um. E quem sempre sentenciou dará conta de pedir algo a outro? É uma dúvida que eu acho que a campanha vai nos esclarecer caso ele seja, de fato, candidato ao presidente da República. Ele pontua entre 8% e 10% na pesquisa, né, Malco? Ficando à frente, por exemplo, inclusive do pré-candidato do PSDB, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Qual que é a dimensão, para essa pré-candidatura de Joaquim Barbosa de estar à frente de Geraldo Alckmin, que vem aí de governos lá em São Paulo? Acho que então você tem dois candidatos que estão muito estagnados nesse pleito. De um lado, Bolsonaro, de outro lado, Geraldo Alckmin, né? Historicamente, Heitor, só uma eleição, um candidato que tinha menos de 20% dos votos neste momento chegou ao presidente da República, que foi exatamente em 94, quando Fernando Henrique Cardoso foi eleito, a reboque do Plano Real. Quanto mais o plano ia dando conta com a conversão, né, da URV, né, da moeda para o URV, e a estabilidade econômica foi chegando, o papel do patrono, do pai do real, transferido para o Itamar para o seu ministro da Fazenda, foi dando a legitimidade da candidatura Fernando Henrique Cardoso.
E este ano não terá isso para nenhum candidato, não há nenhuma mágica econômica de última hora. O que coloca, então, um alerta bastante amarelo para vermelho na candidatura de Geraldo Alckmin. E uma outra coisa, a crise que o PSDB passa em São Paulo também ajuda a tirar a imagem que o ex-governador construiu com o seu passar do tempo, né? É bom lembrar que Dória, mesmo estando liderando a pesquisa de São Paulo, né, houve uma pesquisa depois da Datafolha com foco só em São Paulo e mostra isso com clareza, ele lidera, mas na capital a sua avaliação, onde ele é prefeito, a sua avaliação é ruim e o seu desempenho é menor do que o interior. Dá para falar que quem experimentou Dória não gosta de Dória. E isso é um discurso muito forte na eleição para prefeito. É bom lembrar que na eleição para presidente aqui no Brasil passada, quando Aécio foi candidato, um dos argumentos para não votar no candidato do PSDB foi a derrota do seu candidato a governador aqui no estado, ao falar que os mineiros experimentaram o PSDB mineiro e não quiseram. E por que isso vale a pena ser usado no Brasil? Então essa retórica pode ser usada contra a Dória e, querendo ou não, vai também atingir o ex-governador Geraldo Alckmin. Mas por contar com uma estrutura partidária importante, como, né, que o PSDB tem, há espaço para que ele cresça e, enfim, chegue ao segundo turno? Claro que espaço há, né? Agora, nós estamos vivendo tempos novos na política, né? Isso é até um embate que alguns cientistas políticos nós temos uns com os outros, né? Há alguns colegas meus que afirmam que não precisa se preocupar, a eleição será decidida entre o candidato do PT e o candidato do PSDB, dado a estrutura que os dois partidos têm. Isso também era assim na eleição passada para prefeito. Se alguém me perguntasse, se falasse que quer ser candidato a prefeito de Belo Horizonte há um ano antes do pleito, quais são as recomendações que o cientista político faria? Esteja num grande partido, para que você tenha tempo de TV e que você tenha um grupo de militantes, pagos ou não, dispostos a trabalhar pela sua campanha. Tenha padrinhos que vão avalizar e garantir que você pode, de fato, cumprir o que você vai dizer na campanha. E tenha um bom plano de governo. Calil foi eleito prefeito, sem ter um plano de governo, sem ter padrinhos e por um partido praticamente desconhecido. Ou seja, nós estamos vivendo tempos de transformação política. É muito difícil afirmar que a lógica que sempre aconteceu nesse país, do enfrentamento entre PT e PSDB, que é o mesmo desde 94 até 2014, irá se repetir em 2018. Eu não faço essa aposta. Falta um pouco de percepção dos partidos para essa mudança na configuração política do país, dessas novas forças, redes sociais. São grandes máquinas que estariam um pouco estagnadas nesse sentido, de percepção de realidade? Acho que não é de percepção de realidade, eles estão um pouco atônitos. Eles sempre pautaram esta realidade e sempre conduziram de acordo com a forma como queria. E têm sido pautados. Não começou agora. Esse movimento de pautar os partidos começou em 2013. Nas jornadas de 2013 foi quando os partidos perderam a capacidade de pautar o discurso das eleições. E desde lá nós não sabemos, então, que monstro que vai sair desse cenário. Às vezes um monstro muito melhor do que o atual, mas pode ser também um monstro muito pior do que nós temos atualmente. Malco, voltando então para os dados que a pesquisa apresentou, com Lula fora da disputa, os brancos, nulos, indecisos ou aqueles que não votam em nenhum candidato aumentam de maneira consistente, na média 10 pontos percentuais. O que representa esse fenômeno e para onde que podem ir esses votos? É muito interessante porque a primeira leitura que se fazia é que o eleitor votaria em branco e nulo independente de quem fosse os candidatos nesta eleição. E não é isso que o Datafolha revela. O Datafolha coloca, quando Lula está no cenário, né, entre 10% e 12%, de acordo com o cenário, de votos brancos e nulos. É o que sempre foi, sempre teve nesse patamar. E os indecisos também são só 3% quando coloca. Então, as pessoas estão, sim, olhando para o espectro político e querendo fazer a sua escolha. Aí o problema são as ofertas dos partidos. Então, aquele partido que compreender melhor o que o eleitor está buscando nesse momento e, de fato, conseguir com que essa ideia, com esse ideal entre no jogo político, ele terá grandes chances. A dificuldade é se as elites políticas têm esse perfil adequado em relação à expectativa do eleitor brasileiro neste momento. Malco, e a participação de Ciro Gomes nos números apresentados? Qual que é a sua percepção? Enfim,
Que análise que a gente pode fazer de Ciro, que está se movimentando pelo país, inclusive esteve aqui em Belo Horizonte, está em Belo Horizonte. Que análise que podemos fazer dos resultados dele? Então, o Ciro, ele está de olho nesse espólio deixado para o PT, né? Ele aposta muito, e eu acho que é uma aposta racional que ele faz, que pelo seu trânsito entre a centro-esquerda e até a centro-direita, é bom lembrar que ele foi ministro da Henrique Cardoso também, né? Ele esteve dos dois lados, ele conseguirá fazer a unificação tanto das esquerdas e quanto terá o apoio do PT, do PT no segundo turno, certamente, e aposta, inclusive, talvez até no primeiro turno, ou seja, na capacidade de aglutinar a liderança da esquerda. Me incomoda um pouco esse discurso, como se só a esquerda fosse desunida. Não é um momento que a esquerda está desunida. Os candidatos de centro também não têm nenhuma união. Os de direita também não têm nenhuma união. A política, quando tem muita incerteza, é cada um por si e todos contra todos. É isso que nós estamos vivendo na política brasileira atual. Qualquer um acha que pode ser presidente da República, desde que Luiz Inácio Lula da Silva não esteja na disputa. Se ele tiver, o que é certo é que uma das vagas do segundo turno é dele. Ele fora pode ser de qualquer um. Então essa é a aposta que todos fazem. E quando todo mundo acha que pode ganhar, dificilmente alguém cede parte para o outro. Então, eu acho que vai ser uma eleição fragmentada, com o candidato que tiver em torno de 20% dos votos, tem grande chance de estar no segundo turno e virar presidente da República. Aí traz um problema. Se nós esperávamos que 2018 fosse apaziguar a nossa sociedade, fosse desradicalizar os discursos de um lado, de outro, contra a justiça, a favor da justiça, contra o STF, a favor do STF, eu tenho certeza que isso não vai acontecer. Nós continuaremos a viver um país polarizado. E nesse cenário, um candidato de centro teria mais viabilidade? E se sim, quem seria esse nome hoje? Essa é a grande dúvida, né? O momento atual é tão atípico. O eleitor, ele se distribui como uma montanha, a montanha de Minas. Tem pouca gente nos extremos e mais gente no centro. Sempre foi assim. Tanto que todo mundo, para ganhar a eleição, se deslocava da esquerda para o centro, da direita para o centro. Foi assim que o PMDB fez, foi assim que Lula fez, né? Compara o Lula de 89 com o Lula de 2002, o deslocamento que ele fez para o centro, buscando exatamente esse eleitor mediano, esse eleitor de centro. E agora, em 2018, não é mais a montanha, é a letra M. Tem muitos eleitores na esquerda e tem muitos eleitores aqui na direita. E nem sei se o termo é muito esquerda, mas era dois picos, o pico do Lula e o pico dos anti-Lula. E no meio tem uma massa pregando para ninguém, uma avenida para ser ocupada, mas que não passa carros, não tem eleitor. Este é o cenário do centro hoje. Então, essa angústia que deve estar no comitê do Geraldo Alckmin, do Álvaro Dias, do Ciro, da Marina, todos esses que não estão nesses dois extremos estão pensando, para quem que eu vou pregar a minha ladainha, a minha retórica nesta eleição. Então há um vazio ainda para ser ocupado. É um vazio que pode ser que não seja ocupado nesta eleição. E não sendo, será a vitória de um dos extremos. E a pergunta que fica é, o país precisa de uma vitória dos extremos, de um deles, seja qual for, neste momento? E a repactuação fica para quando? 2019? Ou daqui a 4 anos, 2022, ou daqui a 8 anos, 2026, a repactuação vai ficando cada vez mais difícil. Malco, a gente está quase terminando a nossa entrevista, mas não dá para deixar de falar de Minas Gerais. Minas não está no escopo da pesquisa, mas, enfim, que análises que a gente pode fazer da sucessão por aqui? Teremos um cenário de fragmentação de chapas ou o PT e PSDB devem atrair para si as demais legendas e polarizar uma vez mais a disputa, na sua avaliação? Então, na minha concepção, a movimentação de Minas é o contrário do que vai acontecendo no Brasil. Aqui sim, a velha polarização PT versus PSDB deve continuar nesta eleição. E num cenário um pouco diferente. Enquanto nós tínhamos até a eleição passada o PSDB disputando a sua capacidade de governo e o sucesso dos seus mandatos e as reeleições consecutivas, nós temos um momento que agora nem PT nem PSDB vão tão bem no Estado. E não ir tão bem significa que vai ser difícil para o candidato do PT ou para o candidato do PSDB olhar para frente e propor uma Minas diferente do que está hoje. Porque, querendo ou não, Minas chegou aonde está com a participação dos dois partidos.
Então, a discussão deve se dar quem foi melhor ou, no limite, que é muito triste, quem foi menos pior ao Estado. Só que são duas forças tão grandes, tão hegemônicas, que dificultam o surgimento de uma terceira via. Então, aqueles que não estão do lado, ou do Fernando Pimentel, ou do lado de Anastasia e sua turma, vai tendo dificuldade de se posicionar num jogo muito polarizado entre os dois. Então, eu acho que a eleição de Minas vai ser uma eleição, a gente brinca que é olhando pelo retrovisor, olhando para trás do que já aconteceu, e não para o para-brisa, não de que Minas que o eleitor quer daqui para frente. Nesse arranjo, o Márcio Lacerda, o ex-prefeito de Belo Horizonte, não tende a capitalizar votos como uma terceira via? Dentro da terceira via, vários podem tentar ocupar este lugar, né? Márcio Lacerda, se Rodrigo Pacheco vier à disputa, é um nome também que pode ocupar esse lugar. Romeu Zema, se entrasse, é um perfil muito aprazível para o eleitor mineiro. Agora, a dúvida é, vai ter espaço para uma disputa tão acirrada quanto esses dois, que coloque alguém falando de futuro, independente dos outros sendo ouvido? E Márcio Lacerda, que ocuparia esse lugar hoje com mais naturalidade, vai ter um problema. A origem dele é a mesma, porque já passou o Pimentel e porque já passou outros atores da eleição. O fato de também ser um ex-prefeito de Belo Horizonte não o coloca tão como diferente dos demais. E é fundamental que a terceira via incorpore um discurso de bastante diferença para que ele tenha sucesso num espaço tão acirrado entre oposição e oposição. E bom lembrar, nenhum dos dois muito bem avaliados no atual momento. E o que a entrada da ex-presidente Dilma Rousseff acrescenta nessa disputa? Ela que acaba de transferir o título para Minas Gerais e sinaliza a disposição de disputar uma vaga no Senado. Foi uma surpresa, né, tanto para as elites políticas quanto para nós analistas. Na minha leitura, de uma aposta num voto no qual o eleitor não racionaliza muito e tem pouca proximidade. Quase todo mundo tem alguma proximidade com o deputado. Os parlamentares dividem o Estado por representação e acabam ocupando esse espaço. E a eleição do Senado, não. Há muito pouco vínculo entre o eleitor e o candidato. E mais do que isso, há muito pouco retorno do trabalho de senador para o eleitor no seu dia a dia. Em outras palavras, ele percebe muito pouca utilidade naquela casa. Sendo assim, ele não preocupa muito com o seu voto. Nesse sentido, a Dilma vai trazer para essa disputa um recall, a lembrança do seu nome e, mais do que isso, pode também trazer para a campanha do Pimentel duas coisas: o reforço do discurso da injustiça contra o Partido dos Trabalhadores, seja do impeachment que ela sofreu, seja da prisão do ex-presidente Lula, e também pode trazer Aécio, lembrando da disputa entre Aécio e Dilma Rousseff, colocando então Aécio colado em Anastasia. Então eu acho que vai trazer elementos passados, mais uma vez, a essa disputa. Marca uma posição nessa disputa, né? Marca uma posição e dá discurso aonde as pessoas precisam do discurso para seduzir o eleitor. Malco, obrigado mais uma vez pela presença aqui conosco no Mundo Político, por esclarecer e analisar tantos cenários e tantas realidades aí que ainda estão por vir, ainda estão por se definir aí pela frente, né? Teremos que conversar muito esse ano. Ok, nós conversamos então com o Malco Camargo, cientista político, falando então um pouco sobre essa primeira pesquisa feita e divulgada pelo Datafolha após a prisão do ex-presidente Lula. O Mundo Político fica por aqui, obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.